Bom dia, meus queridos seguidores. Hoje é um dia muito especial para mim, porque acaba de ser lançado o meu livro de bioestatística em ciências da nutrição, que foi produzido em parceria com o professor Bruno Oliveira, da Universidade do Porto. Então, é com muita satisfação que eu apresento para vocês esse trabalho, que foi feito durante o meu pós-doutorado na Universidade do Porto, com o professor Bruno Oliveira. E esse é um livro que foi editado pela editora Rúbio e ele foi produzido com base em toda a minha carreira docente. Então, foram mais aqui de 30 anos de experiência colocados nesse livro, que tem uma característica um pouco de romance, porque quando eu falo da bioestatística para a pesquisa em nutrição, eu conto histórias de vários projetos, é claro que eles não estão reproduzidos aqui por uma questão ética, eles foram modificados para colocar no livro, mas eu conto a história de como um pesquisador, um estudante, escolhe o seu objeto de pesquisa, que tipo de desenho científico, o melhor protocolo a ser utilizado, e aí eu ensino de uma forma bastante prática como fazer análise estatística dependendo do estudo que está sendo elaborado. Além disso, o que é mais interessante do livro é que quando eu ensino como fazer análise estatística, eu ensino a utilizar um programa de estatística SPSS passo a passo. Então, é um livro bastante prático, que eu espero que ajude muitos estudantes e pesquisadores, não só da área de nutrição, mas em outras áreas da saúde também. Para comemorar esse lançamento desse livro, eu vou fazer em breve uma live com alguns profissionais que foram meus alunos e outros não, que trabalham na área da nutrição, para conversar um pouquinho de ciência na área de nutrição para vocês. Por que que eu escrevi esse livro com tanta dedicação? Porque hoje em dia a gente tem muitas coisas com relação à nutrição que não são mostradas pela ciência como algo em que a gente deveria confiar. No entanto, elas estão aí na mídia de todas as formas sendo vendidas como muitas vezes alimentos ou suplementos milagrosos, quando a gente sabe que é muito difícil estabelecer na ciência da nutrição algum efeito terapêutico. E para comemorar esse lançamento, eu trouxe um aspecto dessa ciência para vocês hoje, e eu vou falar de algo que está muito sendo comentado, que é o uso de suplementos. Hoje eu vou focar no zinco em relação à infecção pelo coronavírus. Eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples como isso acontece e o que a gente sabe sobre esses nutrientes, que não são só minerais e vitaminas, e que tem uma função imunomoduladora, que a gente chama de imunonutrição, ou seja, como a nutrição, tanto o estado de nutrição no qual você se encontra, quanto os alimentos que você consome, podem te proteger ou oferecer a você uma resistência imune, uma resposta inflamatória mais saudável. Então, vamos lá, eu vou mostrar apenas alguns slides, na verdade, alguns slides de uma aula que eu estou preparando para a turma de Dietoterapia 2, que é a disciplina que eu leciono na universidade. Então, eu já volto com vocês para falar sobre zinco e resposta imunológica. Gente, eu confesso que eu hesitei em trazer esse assunto para vocês, porque as pessoas estão muito instáveis emocionalmente com relação ao coronavírus, e eu tinha receio que elas se sentissem estimuladas a usar qualquer suplemento depois de eu falar desses nutrientes aqui. Então, de novo, deixar claro para vocês aqui, quero deixar claro que eu sou cientista, não sou sensacionalista. Então, eu vou explicar para vocês compreenderem o que acontece com relação ao zinco, e vocês devem procurar um médico para que ele faça uma avaliação individual para observar a sua condição de saúde e aí, se for o caso, te orientar algum suplemento, que geralmente a gente só orienta quando a pessoa tem uma deficiência. Então, se você tem uma alimentação adequada, dificilmente você vai precisar fazer qualquer tipo de suplemento, ok? Mas isso cabe ao médico avaliar.
Como nutricionista, eu posso te dizer que o zinco é um mineral que está presente em carnes e ovos e também em castanhas e amêndoas e na semente de abóbora. Se você tem uma alimentação em que você utiliza fontes de proteína animal, como é o caso de carne e ovos, e também utiliza esses vegetais, dificilmente você terá deficiência desse mineral, ok? De qualquer forma, se você tem alguma dúvida, consulte o seu nutricionista para saber mais. Muito bem, eu vou colocar aqui para vocês agora um slide, agora não, daqui a pouco. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre infecção, que muita gente faz confusão. Infecção significa quando você é infectado, quando alguma coisa estranha ao seu organismo chega até os teus tecidos e as suas células reconhecem aquela substância como algo que não é nosso. Aí elas começam um processo que é a resposta inflamatória, a resposta imune. Então, a partir de uma infecção, da invasão de uma estrutura diferente da nossa, nós começamos uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória se inicia primeiro com uma corrida daquelas células imunes que estão no nosso sangue para o local onde a infecção está ocorrendo, por exemplo, no pulmão, como é o caso do coronavírus. Então, as nossas células, que são as células brancas, você sabe que tem dois conjuntos de células no nosso sangue, as células vermelhas e as células brancas. As vermelhas carregam ferro e oxigênio, e as brancas são as responsáveis pela nossa resposta imunológica. Essas células, então, correm para o sítio da lesão e começam ali a se organizar para combater aquele agente infeccioso. Vamos falar aqui, no caso de infecção por coronavírus, mas poderia ser uma bactéria. A diferença do vírus e da bactéria é que a bactéria já é uma estrutura completa que consegue se replicar com a sua própria estrutura, ela é independente do nosso material genético. Já o vírus é uma estrutura pequena, uma fração proteica, que precisa entrar na nossa célula e se utilizar do nosso material genético para se replicar. E é nesse momento que ele produz o RNA mensageiro, que é essa cópia dessa estrutura do vírus, para produzir novas estruturas. Então, o nosso organismo precisa combater essa condição para que esse vírus não se replique e se replicando, até por conta da nossa própria resposta inflamatória, ele vai lesionando os nossos tecidos. Então, quando a gente tem uma resposta inflamatória, aquele movimento todo de células imunes, especialização de células imunes, comunicação entre elas, faz com que aquela célula que foi infectada, que é a célula que começa a avisar o nosso sistema imune de que alguma coisa está errada, aquela célula já foi infectada, então ela já não funciona de forma adequada e ela vai morrer de uma forma fisiológica, que a gente chama de apoptose. Então a nossa célula se suicida, porque ela avisa que alguma coisa está errada, que algo a invadiu e ela morre, porque ela já não vai funcionar adequadamente. Então, o nosso sistema imune, se tiver uma resposta adequada para determinado vírus, e vai demorar um tempo para que essa resposta ocorra de uma maneira a ter finalmente os anticorpos, que são as estruturas mais especializadas do nosso organismo, mas a gente precisa de um tempo, que vai depender muito do agente invasor. Pode ser de 7, pode ser de 14 dias, então do coronavírus parece que é um tempo maior. E aí, durante esse tempo, essas reações químicas todas que vão acontecendo no nosso organismo podem ir lesionando os nossos tecidos. Então, a demora no tratamento, a demora da pessoa buscar um médico e procurar alternativas para tratar aquele problema, vai fazer com que essa infecção, essa resposta inflamatória, ela se prolongue e lesione tecidos, podendo prejudicar a função do nosso órgão. Vamos falar, por exemplo, do pulmão. Então, para a gente se proteger, é preciso procurar um médico e não se automedicar. Primeira coisa, o mais brevemente possível quando a gente tiver algum sintoma. Então, esclarecer a origem daquela infecção. E é importante que a gente tenha que a gente chama de um estado nutricional adequado, que a gente que se dá melhor, né, na defesa de uma infecção, geralmente ajuda estar numa condição nutricional boa, ter uma boa alimentação e não ter fatores de riscos que favorecem a evolução ruim daquela resposta inflamatória resultante da infecção. Então, por exemplo, obesidade, hipertensão, dependendo do vírus, né? E geralmente a idade
realmente influencia, porque a nossa resposta imunológica com a idade, ela é um pouco mais ineficaz, vamos dizer assim. Então, corre para o médico e procura alternativas aí de amenizar os sintomas, controlar essa infecção e esperar, né, que seu organismo consiga se recuperar dessa infecção e, no caso de ter um medicamento eficiente, que esse medicamento consiga, então, resolver essa infecção. No caso das bactérias, a gente tem antibióticos que precisam ser descobertos pela ciência para tratar determinada bactéria. No caso do vírus, a gente tem as vacinas, que nos protegem porque elas já preparam o nosso sistema imunológico de forma que, caso a gente venha entrar em contato com o vírus de verdade, né, o vírus completo na sua estrutura, o nosso organismo já esteja com o nosso batalhão de defesa imunológica já preparado para aquela condição. Bom, quando é um vírus que não é tão danoso para o nosso organismo, como um resfriado comum, a gente pode pegar um resfriado e o nosso sistema imunológico consegue se defender e a gente tem um período e fica curado. Trata basicamente só sintomas, né, com dor de cabeça, coriza, esse tipo de coisa. Agora, no caso do coronavírus, é uma infecção mais grave e nosso sistema imunológico pode não dar conta de se organizar para se defender, por isso que a vacina é muito importante. Medicamentos são utilizados, nesse caso, para auxiliar o tratamento, mas eles não são utilizados para cuidar da infecção, do vírus em si, né? Não vão conseguir, pelo menos por enquanto, a gente não tem isso, né? Impedir a ação do vírus, né? Bom, esclarecido isso, sobre os nutrientes, vou falar só de um, que é o zinco, e mostrar para vocês uma figura de uma revisão interessante que eu busquei, que traz esse esqueminha, mostrando para vocês onde que o zinco atua. O que significa que é importante que a gente tenha o zinco como os alimentos, né, ricos em zinco, como uma frequência, como algo comum da nossa alimentação. Se a gente tiver deficiência de zinco, pode ser, gente, que a gente tenha mais dificuldade em combater o vírus. Mas a ciência ainda não sabe direito como é que isso funciona, porque é um vírus muito novo, então a gente sabe que, de uma forma geral, o zinco atua como antiviral, mas nós não sabemos exatamente como acontece com o coronavírus. Nós temos a expectativa de que ele auxilia também. Então, isso que eu vou colocar para vocês aqui, para vocês entenderem onde atua o zinco. Então, pronto, aqui eu vou dar crédito aos autores desse desenho esquemático, que é dessa revisão sobre o zinco e infecções do trato respiratório. Eles fizeram essa revisão com perspectivas, né, para o COVID-19, mas a gente sabe que são muito poucos ainda os estudos que tratam da questão da nutrição e o COVID-19. Eu vou direto lá para a figurinha, essa é uma aula que eu estou preparando para a turma de terapia 2, né, que é uma disciplina da nutrição, e eu vou mostrar para vocês esse slide, que é um esquema bem interessante. Então, como é que o zinco atua? Bom, primeiro é importante a gente lembrar aqui que a mortalidade, né, pelo coronavírus, ela está associada à idade como um dos principais, mas a gente tem visto que também afeta bastante jovens. Pessoas com diabetes, obesidade, aterosclerose, deficiência imune e deficiência de zinco são pessoas que teriam, né, fatores de risco associados ao agravamento da doença, com pneumonia, síndrome respiratória aguda, uso de ventilador, né, que seriam os casos mais graves. Como que o zinco poderia nos auxiliar nesse processo? Bom, primeiro, lá na chegada do vírus, por exemplo, nas nossas células epiteliais. A gente tem, por exemplo, nas nossas células epiteliais do pulmão, uma camada, aqui são as células, esse roxinho, né? Existe uma camada sobre as células que é muco, ela é recoberta por muco, que é uma estrutura que tem uma função imunológica, assim como a gente tem no intestino uma camada de muco. Quando a gente está com uma gripe, um resfriado, o muco aumenta, por isso que a gente tosse, tem aquele catarro, porque ele tem uma função imune. E tem aí os cílios também que recobrem essas células. Esses cílios têm uma função de clearance, que a gente fala, de eliminar as bactérias que chegam lá, tentar tirar de uma forma mecânica também. Esse muco é rico em proteínas que são bactericidas e que vão, então, ser a primeira barreira que a gente tem com relação aos invasores.
Lembre-se que o nosso pulmão está exposto ao meio externo, por isso que essas células do pulmão são mais especializadas em defesa imunológica, assim como o nosso intestino. Bem, o que se fala sobre o zinco é que ele melhoraria a morfologia desses cílios, a motilidade, o movimento desses cílios, e também, e também auxiliaria aqui no fechamento das lacunas entre uma célula e outra, porque aqui fora a gente tem o meio externo, o ar, e as substâncias não devem passar pelas frestas entre uma célula e outra. Como que essas frestas são fechadinhas? Com proteínas que funcionam como se fossem alinhavando, assim, né? Ligando uma célula à outra, evitando fendas, né? Frestas ali que permitissem passar substâncias tóxicas aqui para o nosso sangue, né? Então, eles colocam que também o zinco, ele faria uma regulação dessas proteínas que ocluem, né, que fecham essas passagens, que a gente chama, geralmente, de nome geral, de ocludinas. Então, já lá no início do contato, né, com o vírus, ele já estaria presente. Uma outra função, tendo o vírus ultrapassado essa barreira de cílio, de muco, e chegado, né, entrado na nossa célula, o zinco impede que o vírus, que está representado aqui por essa bolinha mais escura, se ligue a um receptor nosso celular que se chama ACE2. Quando o zinco, então, inibe que o vírus se conecte a essa estrutura, se liga aqui, ele impede que o vírus siga para utilizar o nosso material genético para replicar o seu RNA. Então, lembre-se que o vírus precisa do nosso DNA para fazer a cópia do seu RNA, da sua estrutura proteica. E assim o zinco inibiria a replicação, a reprodução desse vírus dentro das nossas células. Outra função do zinco é também estimular uma estrutura, uma atividade, né, antiviral do interferon, que é uma das citocinas relacionadas à nossa resposta inflamatória, que aumentaria a expressão de enzimas que degradariam o RNA viral. Então, aqui o vírus, o RNA do vírus, e aqui essa enzima degradando esse RNA, evitando, então, a replicação, a sobrevivência desse vírus. Uma outra situação é que o zinco, ele inibiria aqui, nesse caso, a atividade inflamatória exacerbada que a gente fala. Isso pode gerar confusão. Os nutrientes, gente, eles têm uma função de proteção imunológica, mas eles também regulam essa resposta imunológica para que não fique uma resposta imunológica muito violenta. Porque lembre, quando uma célula é infectada, ela morre. E se essa resposta inflamatória é muito violenta e dura muito tempo, ela vai lesionando também as nossas células. Então, o zinco ajuda a regular a resposta inflamatória por meio da regulação da atividade desse, que a gente chama de fator de transcrição, que é o NF-κB, impedindo aqui uma produção muito exagerada, uma tempestade de citocinas, que eles estão chamando nesse artigo aqui, né? Cytokine storm. Então, evitando essas lesões teciduais das nossas células por uma resposta inflamatória muito violenta. E, finalmente, o zinco também teria uma função de inibição de infecção bacteriana que poderia levar à pneumonia, que seria uma co-infecção, ou seja, a pessoa, além de ter uma infecção viral, ela poderia ter uma infecção por bactéria, por exemplo, lá no hospital, né? No caso que gera uma pneumonia. Então, o zinco, gente, ele tem várias ações que são reconhecidas como proteção imunológica. Eu pensei até em colocar aqui quais seriam os níveis de zinco na circulação, as doses seguras de suplemento de zinco, mas eu não vou fazer isso porque eu fiquei preocupada em, de repente, induzi-los a fazer o uso de suplementos. Então, eu vou deixar isso sem informar vocês, para que vocês, se tem essa dúvida de que se o teu status de zinco é adequado ou não, você procure um nutricionista para identificar na sua alimentação se é suficiente e procure um médico para avaliar na sua circulação e na sua condição clínica se há necessidade de você usar algum tipo
de suplemento de zinco ou não. É importante eu destacar isso, porque suplementos em excesso, ou seja, suplementos quando você não tem uma deficiência e não precisa, eles podem sobrecarregar o seu sistema e até piorar a sua condição clínica quando, por exemplo, hospitalizado. Por exemplo, o fígado pode ficar sobrecarregado com suplemento de zinco, além dos medicamentos e outras estruturas que são metabolizadas pelo fígado. Então, não faça isso, gente, não use suplementação sem orientação médica adequada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi uma explicação bastante rápida, mas bastante interessante no meu ponto de vista para entender como essas coisas acontecem. Semana que vem eu vou falar de outros nutrientes que também ajudam a modular essa resposta inflamatória para que você tenha uma alimentação mais saudável e se mantenha mais resistente a infecções. Não deixe de colocar lá o seu like, deixem sugestões, gente, façam perguntas, eu adoro responder perguntas dos seguidores inteligentes que se preocupam com a sua alimentação e que querem saber mais sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana para vocês, um beijo e até a semana que vem.